Ministério Público do Trabalho. Organização Internacional do Trabalho. Apresentam Meu nome Tarcísio é Pacelo, especialista de sistema IBM. Eu dou tudo, profundo, conteúdo leitura labial, com Libra. o futuro que queremos. Trabalho decente e inclusão de pessoas com deficiência. Episódio 8. Comunicação, interpretação e inclusão. São Paulo, Brasil. Eu tenho mais um irmão, tudo, também dependente. Porque minha mãe é uma voluntária que levava de médico para ver. Enquanto fala, Tarcísio também se expressa em libras. Ouvindo, voz, aprender a coisa. Minha mãe levou um apoio para te treinar como falar. 14 anos tem para uma escola, não tinha intérprete, não tinha nada. Então que eu tive dificuldade. Cada ano eu passava aqui um peladão. Doutora Márcia Bandini, presidente da Associação Nacional do Trabalho. Antes de mais nada, do porquê a gente está falando sobre isso. Não é porque é lei, é muito maior do que isso. Aí depois eu entrei na faculdade, numa área de tecnologia, uma rede. Mas na época, 2002, tinha uma lei de Libra, comentou e é obrigado como colocar o intérprete numa faculdade. Aí eu fiz pós-graduação de especialista de segurança. Reinaldo Bugarelli, sócio-diretor da CHAI Consultoria Depois de tantos Educação. anos, vem avançando muito na lei, na legislação, que ela expressa um entendimento de uma parte da população sobre o que significa a deficiência, os direitos, no caso aí o foco, né, de pessoas com Marta Gil, deficiência. consultora na área de inclusão. Novos produtos e novos serviços vão sendo criados. Então, por exemplo, a profissão do intérprete de Libras já é uma profissão regulamentada. Adriana Ferreira da Silva, líder de diversidade e inclusão no Brasil, IBM. Está muito além da questão da cota. O meu dono entrar na IBM como antes. O professor da faculdade falava, a IBM é uma empresa com tecnologia, preparado, tudo pronto. Aí eu falei, nada, será que eu vou conseguir entrar? Porque é tudo incrível, manter currículo. E como é que se dá esse processo? A gente faz uma reunião com esse gerente, esclarece os pontos, as dúvidas que ele tem e marca a primeira entrevista, normalmente presencial, quando é possível. Me chamou. Fiz uma entrevista muito legal, mas teve alguma dificuldade por causa do inglês, porque é falta de costume, porque aqui no Brasil não tem informação em inglês. Estudar é uma coisa, falar oral é uma coisa, para tudo não tem como estudar oral. Então o nosso processo ele visa incluir a pessoa com deficiência, de diversas deficiências, não só pela questão da acessibilidade física, mas também pensar em quais são os equipamentos e acessibilidade ou tecnologia assistiva, que é o que se chama no mercado, que vão facilitar a inclusão dessa pessoa com deficiência no time. O chefe de entrevista perguntou para mim, qual é a tua dificuldade? Primeira coisa, não, o principal, comunicação. Mas como? Porque eu falo, tudo bem, todo mundo entende. Por meio do computador, ele conversa com a intérprete. Aí ele perguntou o que tem oportunidade para melhorar, o que pode ajudar. Sempre o equipamento, tecnologia, chama Viável Brasil, o sinal Viável Brasil ou Viável. Essa facilidade me ajuda a qualquer momento. Por exemplo, se você tenta levantar, falar, vamos reunião, aí eu abro. Intérprete está no mesmo local, central de intérprete. Eu posso ir no carro. O contrato mais fácil, porque contrata como um ano, depois renova. Eu acho que um ponto muito importante é a gente não reinventar a roda. Já existem várias coisas acontecendo hoje no mercado por empresas líderes como a IBM que estão dispostas a fazer um trabalho de inclusão de verdade, que podem ser facilmente replicadas. Adaptar é uma coisa, comunicação
Sem dúvida, a imagem das pessoas com deficiência e a percepção que nossa sociedade tem das pessoas com deficiência está mudando de forma radical. Também estão mudando as expectativas das próprias pessoas com deficiência. Até pouco tempo, por exemplo, se pensava que a única via possível para as pessoas com deficiência conseguirem renda em países em desenvolvimento era por meio da economia informal, e que o emprego no setor privado não era realmente uma opção. Felizmente, isso está mudando. Também em países em desenvolvimento que empregam pessoas com deficiência. Nós, da Organização Internacional do Trabalho, estamos apoiando esse processo por meio da rede global de empresas e deficiências que nós coordenamos. Esta rede agrupa empresas globais que contam com boas políticas de inclusão de pessoas com deficiência e um número crescente de iniciativas nacionais de empresas e deficiência. Uma das experiências mais positivas é a rede de inclusão social do Brasil. Ainda que muitas empresas comecem a desenvolver o trabalho no âmbito das deficiências para poder cumprir com a normativa legal vigente, logo se dão conta das vantagens que suas empresas têm ao contratar pessoas com deficiência. Quando perguntamos às empresas sobre o impacto que tiveram com a inclusão de pessoas com deficiência, as empresas nos dão essas respostas. Por um lado, a motivação que as pessoas com deficiência aportam às empresas e o impacto que tem no resto dos trabalhadores. Por outro lado, o impacto positivo na imagem da empresa com seus clientes, que inclui, obviamente, os clientes com deficiência. Créditos na tela. Agradecimentos especiais àqueles e aquelas que generosamente compartilharam suas experiências e suas vidas para a realização dessa série. Realização: Ministério Público do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, Apoio: Nações Unidas no Brasil, CRPD 10 Years, Disability Rights are Human Rights.